Bom dia, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. À medida do possível, né? Todos nós, né? Espero que nós possamos logo, né? Estarmos juntos, voltar à aula presencial e continuar, né? Dar continuidade aos estudos, também brincar um pouco, né? Enfim, né? Bom, mas enquanto isso não acontece, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o debate regrado público, tá? O debate é uma exposição de pontos de vista diferentes sobre determinado assunto. Não se julgam pessoas, mas sim ideias. Por isso, a discussão nunca deve ser levada para o terreno pessoal. Gente, olha só. A palavra ideia que está aí grafada, vocês não levem em consideração, tá? Porque esse texto é um texto mais antigo, tá bom? Todos os participantes devem ter direito de falar e ouvir livremente. Não se deve interromper a exposição do outro. Fala-se apenas quando for a vez. Expressar suas ideias em igualdade de condição, igualdade de tempo, por exemplo. Ser respeitado ao expor o que pensa. Não se deve zombar ou provocar o debatedor, por exemplo, durante a sua exposição. O debate, né, ele acontece sempre, quase sempre, através de um tema que seja polêmico, tá? E que você vai ter que tomar uma posição contra ou a favor. Esse debate, ele, quando é levado, né, a ser feito, né, ele parece um pouco, né, com o debate daqueles políticos que a gente vê, né, na televisão, quando está em campanha, né, eleitoral. Mas eles diferem um pouco porque esse aqui é o debate escolar, tá? Onde vocês vão ter que pontuar, né, anotar o que é de importante que foi falado, né? Depois de ter anotado a cada opinião, né, de cada componente, né, que está ali debatendo, vai ter que ter também uma conclusão, ou seja, a solução do problema, ou uma hipotética solução do problema, entenderam? Então ele difere do outro tipo de debate, tá? Por isso que chama regrado. Tem regras também, né? De quem vai falar, de quem vai apresentar, aquele que vai monitorar o debate também, tá? Então, por isso ele ter ele ter assim um olhar mais, uma visão mais escolar do que os outros, tá bom? Vamos passar a outra folha. Os participantes devem evitar argumentos repetidos a fim de que o debate ganhe um bom andamento e não fique monótono. Quando um participante contra-argumenta em relação ao ponto de vista do outro participante, pode-se estabelecer o direito de réplica, o que depende apenas de um acordo entre os participantes antes de iniciar o debate. Os participantes devem observar as normas combinadas e atender às solicitações do mediador do debate. Bom, quando vocês vão participar, vocês não podem estar argumentando, né, as mesmas. Se você já argumentou, falou assim, por exemplo, olha, vamos supor, né,
que seja, o tema seja o aborto, no caso. Então você argumentou que o aborto, ele aqui no Brasil, ele não deve ser legalizado devido ao índice de mortes que acontecem, enfim. E aí você vai lá e fala de novo a mesma coisa. Não pode. Você tem que argumentar agora e ter outro argumento, tá? Você tem sempre que trazer argumentos. Por isso que também quando você vai debater um tema, no debate regrado, você tem que trazer por escrito aquilo que você vai debater, os tópicos, tá? Do que você vai falar. E isso vai facilitar até você não cometer o erro, né, de ficar repetindo, né, o que você já falou, tá? E, bom, a réplica, né, o direito de réplica quando você fala alguma coisa e e alguém que está participando não concorda com o que você falou e quer falar alguma coisa sobre o que você falou. E aí é te dado, ele vai falar, olha, eu não concordo com você sobre esse negócio do aborto, da criminalidade, enquanto não houver a liberação, vai continuar morrendo mais gente ainda. E aí você tem o direito de réplica, ou seja, de você falar sobre o teu colega, sobre esse teu colega que estava te argumentando com você o porquê que não estava concordando, não concorda, tá? Bom, como estruturar um debate? Toda discussão acerca de possíveis formas de resolução de problemas pode ser considerada um debate. Diante disso, também é importante lembrar que em um debate pode haver julgamento das exposições realizadas, de forma que uma argumentação possa ser considerada superior à outra. Portanto, a estrutura de um debate formal envolve 3 grupos distintos: aqueles que defendem uma resolução de um problema previamente levantado, aqueles que se opõem à resolução apresentada e aqueles que deverão julgar a qualidade das evidências apresentadas e as argumentações das duas partes. Cada um dos grupos de defesa ou de oposição pode ser formado por 3 alunos ou mais, caso o professor julgue adequado ou necessário. Já o grupo que julgará os argumentos apresentados poderá ser formado por um pequeno grupo de alunos, pelo professor ou pelo restante da sala. Uma pré-apresentação do tema a ser debatido é também de grande importância para que todos os pontos dos problemas e as possíveis resoluções possam ser apreciados pelos alunos. Aos alunos devem ser fornecidos a maior quantidade possível de fontes que tratem do problema, como filmes, textos, de forma que consigam ter amplo acesso às informações e evidências que possam sustentar os argumentos. Bom, nós ainda vamos ter uma ocasião de nos reunirmos, né, quando voltarmos às aulas presenciais, e podemos fazer um debate, tá? Onde vão ser escolhidos os participantes para fazer isso, que vão debater, outros não vão debater, né? Vão só anotar os argumentos, e outros vão só finalizar, né? Concluir, tentar dar aquela hipotética solução para o problema, tá? E esse tipo de debate, eu não sei se no 7º ano nós chegamos a fazer debate. Eu acho que sim. Eu acho que já fizemos sim. Perdão, no 8º. Acho que já fizemos sim. Porque eu acho que nós já fizemos. Você já tem, acho, mais ou menos um pouco de ciência, né, do que é um debate chegado público.
Vamos lá. Após as exposições prévias, deve ser estabelecida a resolução do problema. Por exemplo, se o problema em questão for a criminalidade, uma das resoluções pode ser a pena de morte. Nesse caso, os grupos deverão ser separados entre aqueles que defendem a resolução da pena de morte e aqueles que se opõem. A partir disso, as regras de debate deverão ser estipuladas e os grupos deverão adequar as suas argumentações em torno delas. Bom, isso já foi explicado, né? As características do gênero de debate. Gênero argumentativo, produzido oralmente numa situação em que os dois debatedores expõem suas opiniões sobre um tema polêmico e tentam convencer os interlocutores. Os debatedores fazem uso de argumentos, razões, explicações. Linguagem geralmente de acordo com a variedade padrão, mas podendo ser mais ou menos formal de acordo com a situação, perfil dos debatedores, presença do público, tema, entre outros. Geralmente são empregadas expressões como penso que, no meu ponto de vista, na minha opinião, concordo, discordo, concordo em parte. Então, gente, isso aí são algumas normas, né, que o gênero debate regrado tenha que ter, tá? E tem que fazer uso de certas regras para que ele aconteça, tá bom? Vamos lá. Aqui nós temos um texto argumentativo, tá bom? Que vocês vão ler e vão responder as questões, né, no seu caderno, tá? E eu peço a vocês o seguinte, que no caderno vocês possam colocar o nome de vocês, lá em cima o nome, e a data do lado, tá? Por exemplo, Paulo Bento, bota a data, 24/4/20. Por quê? Porque assim fica mais fácil de eu ver, né, que é o teu caderno. Quando você fotografa, aí fotografa também ali o nome. Gente, olha só, agora a gente não vai ter como fazer nesse debate chegado público, né? Eu sei. Mas, em outra ocasião, nós vamos fazer isso, tá? Porque o debate regado público, ele é um dos, né, dos temas, né, do nosso conteúdo, para que possamos incluir depois na prova, tá? Não que eu vá incluir agora, porque agora a gente não pode nem pensar nisso, mas nós vamos ter que nos reunir para fazer esse debate. E também é bom porque desse debate vocês vão aprender a fazer o que? Argumentos, tá? Argumentos são importantes porque nós vamos entrar agora em textos argumentativos. Textos argumentativos por quê? Porque nós vamos ter que aprender a fazer uma dissertação argumentativa. Por isso que o debate, né, ele sempre vai vir de um texto argumentativo. É um texto polêmico, onde vocês vão ter que tomar uma posição, né, uma opinião, ou você é contra, ou você é a favor, e em cima disso, em cima dessa sua opinião, você vai formar praticamente quase que um texto, né? Não é um texto, bem um texto, mas é quase que um texto, que você vai ter que colocar ali os pontos, né,
argumentar, entendeu? Então, daqui, ó, é que já começa vocês a criarem a ideia, né, de argumentação, poder de argumentação, entende? E por isso que é importante o debate regado público. É importante porque é ali que você começa a criar maneiras, né, possíveis de contra-argumentar o teu colega, tá? E com isso você vai conseguir depois criar textos argumentativos, que nada mais é do que uma dissertativa argumentativa. E no 9º ano nós vamos aprender isso com certeza, tá? Bom, olha só. Outra coisa, eu quero pedir a vocês que mandem para mim os deveres, né? Os deveres que vocês já fizeram, porque muita gente não está mandando, gente. Não estou vendo dever que eu mandei essa semana passada, né? Cadê? Não veio para eu corrigir. Então, vocês não esquecem de uma coisa. Eu só não. Todos os professores estão avaliando vocês através desses deveres feitos, tá? Exercícios feitos. E outra coisa, o tira dúvida, gente, na semana passada ficou ruim, né? Devido na outra aula, devido à internet não estava boa, tá? Mas eu espero que hoje vocês entrem. Por que entrem? Entrem porque é obrigatório vocês entrarem. Vocês têm, não tenho dúvida nenhuma, professora, eu estou sabendo já tudo. Não importa, tem que entrar. Nem que seja para falar, ô professora, tudo bem? Mas tem, tá? Por quê? Porque nós ali no Tira Dúvidas, tá bom? Podemos e vamos ainda fazer, né, sondagem com vocês, sondagem que vale nota, né? Então não é uma coisa de você entrar se você quiser, não, tá bom? Eu vou esperar que vocês entrem, tá? E mais, eu vou esperar em Deus que isso tudo logo passe, para que nós estejamos firmes, né, novamente nas aulas. Olha só, o texto que vocês vão fazer, né, é sobre os jovens e a violência, vítimas ou vilões. Esse texto, ele vem falar, né, sobre os jovens e a violência que está aí, ó, rolando, né? Rolando, é uma maneira bem formal de se falar, né? Por aí, né? No Rio de Janeiro, principalmente, como está falando aqui, né? Então, vocês podem ver que é um texto bastante argumentativo, tá? Do Marcelo Adriotti. E aqui, ó, nós temos as perguntas. De acordo com o texto, a cada dia vemos crescer em nossa cidade as estatísticas de jovens envolvidos em situações de violência. Por que você acha que isso acontece? Gente, é pessoal, mas tem que ser uma coisa, como é que eu vou dizer? Que tenha oh Deus, coerência, tá? Pessoal, mas coerente. Marcelo Adriotti apresenta 2 pontos de vista em relação aos jovens serem vítimas ou vilões. Explique com suas palavras os argumentos usados por ele para justificar por que os jovens são vítimas. Então, tá lá no texto, se vocês quiserem copiar, tá? Copiem,
explique, coloque entre aspas. Explique os argumentos que o Marcelo Andriotti utiliza para embasar sua tese ou sua opinião, tá? Seu ponto de vista. De que os jovens também são vilões em relação aos atos de violência ocorridos no nosso país. Com qual ponto de vista você concorda? O que afirma que os jovens são vilões ou o que afirma que eles são vítimas? Está lá no texto. Por quê? Qual é a dica que Marcelo Andriotti dá para que possamos descobrir quem é vilão ou vítima em relação aos atos de violências ocorridos pelos jovens em nosso país? Você acha que o sol pode nascer para todos, ou seja, as boas oportunidades surgem para todos ou apenas para aqueles que nasceram em uma vida estruturada financeiramente? Explique. Isso aí é opinião sua, mas vai explicar o porquê. Será que o homem é corrompido pela sociedade, por exemplo, se eu nasci no meio de pessoas corruptas, invejosas, rancorosas, amargas, fingidas, ladras, vou aprender a ser como elas ou não? Comente. Eu estou pedindo bastante a opinião de vocês por ser um texto argumentativo. E vocês têm que me responder com argumentos, sim? O que é violência para você? Explique. E 10. Esse texto tem um tema polêmico. Qual é a sua opinião em relação a jovens se envolverem em atos de violências, que muitas vezes acabam matando pessoas inocentes? Mais uma vez, estou pedindo a opinião, um argumento de vocês. Bom, gente, eu estou esperando que vocês também me enviem a cópia do dever, tá? Anterior e essa depois, tá? Tá bom? Um grande abraço, fica com Deus, que logo a gente possa estar juntos, né? Para continuarmos, né? A dar continuidade ao ano letivo e principalmente da gente se ver, né? Saudade de vocês, viu? Tá? Um beijo grande, ó. Fica com Deus.